Olá pessoal, aqui é o professor Jardel para mais uma correção, né? Uma videoaula de correção. Nós temos aqui essa atividade que eu passei para vocês, juntamente com a anterior que eu já corrigi, né? Então vamos lá, a correção dessa atividade. Questão 1 diz o seguinte: as temperaturas acima de zero são representadas por números positivos e as temperaturas abaixo de zero por números negativos. Represente as seguintes situações com números inteiros. No caso, 5 graus acima de zero. Então, é mais 5, né? 3 graus abaixo de zero, menos 3. Aí nós temos aqui a letra C, 9 graus abaixo de zero, menos 9. 15 graus acima de zero, no caso você coloca mais 15. E assim a gente vai fazendo. Nas agências bancárias, os créditos são representados por números positivos e os débitos por números negativos. Represente as seguintes situações com números inteiros. Aí nós temos crédito de R$ 35, então é mais 35. Débito de R$ 48 é menos 48. Crédito de R$ 12 vai ser mais 12 reais, ok? Aí aqui a gente tem, na letra D, débito de R$ 500, então vai ser menos 500 reais. Débito de R$ 710, menos 710. Crédito de 840, então é mais 840. Ok? Prosseguindo aqui, questão 3. A temperatura de algumas cidades brasileiras em um determinado dia. Observe a temperatura de algumas cidades brasileiras em um determinado dia. Use números inteiros positivos ou negativos para representar a temperatura registradas nas cidades. Curitiba, vamos olhar aqui a cidade de Curitiba, registra aqui, vamos então usar a graduação, né? No caso, nós temos aqui 0, 1, 2, então parou no 2 aqui, né? Então, nós temos que Curitiba está em 2 graus Celsius, então a gente vai para cá e coloca 2 positivo graus Celsius, ok? Salvador, vamos ver Salvador. Salvador está aqui abaixo de 30, né? Aí vem 29, 28, 27. Então, Salvador está com 27 positivo, né? De graus Celsius. Vamos ver Gramado. Gramado deve estar abaixo de zero, que é a região sul. Exatamente, ó. Tem o menos 1 e aqui menos 2. Então, Gramado está menos 2 graus Celsius, né? Então, coloca aqui menos 2 graus Celsius. São Paulo está abaixo de 10 aqui. No caso, seria 9 graus Celsius positivos. Então, você vai colocar aqui São Paulo 9 graus Celsius, ok? E vamos ver Rio de Janeiro e São Joaquim. Vamos logo ver São Joaquim. Está aqui, ó, na escala. Eu parei em Gramado aqui, né? Do menos 2, aí menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Então, São Joaquim está menos 6 graus Celsius. E vamos ver o Rio de Janeiro, 20 e 21 graus Celsius. No caso, o Rio de Janeiro é 21 graus Celsius. Então, no caso aqui vai ser menos 6 para São Joaquim. E aqui mais 21 graus Celsius para, no caso aqui, Rio de Janeiro. Agora a questão 4. Imagine que nesse mesmo dia a temperatura de Nova York, nos Estados Unidos, estava 3 graus abaixo da temperatura registrada em Gramado. Isso significa que a temperatura registrada em Nova York era de... Pronto. Como em Gramado nós tínhamos a temperatura de menos 2 graus Celsius, e em Nova York está 3 graus abaixo da temperatura de Gramado, então você vai pegar menos 2 graus Celsius de Gramado, subtrair menos, no caso, a temperatura em graus, menos 3 graus, para poder obter a temperatura em Nova York. Como eu estou diminuindo, né? Tem o menos com menos, eu vou somar o módulo desses dois números. O módulo de menos 2 é 2 e o módulo de 3 é 3. Então, fica 2 mais 3, que vai dar 5, certo? No caso... Só que aí você tem que observar o sinal do número que é maior em módulo. No caso, 3. O sinal dele é negativo. Se ele é negativo, então o número que está aqui tem que ser negativo necessariamente. Então vai ser menos 5 graus Celsius. A resposta seria essa. Porque assim, você considera... Tá aqui a temperatura em Gramado. Deixa eu só diminuir a espessura para ficar mais legal. Temperatura em Gramado a gente descobriu que é menos 2 graus Celsius. Aí você desce mais 3 graus. Menos 3, menos 4 e menos 5. Se você desceu, então você vai parar aqui no menos 5 graus Celsius. Seria outra maneira de você resolver, né? Então, mas aqui é pela soma, dá para a gente fazer também. Questão 5. O esquema a seguir indica o quadro de controle do elevador
né, de uma loja. Sabendo que a loja tem andares acima e abaixo do térreo, use números inteiros e positivos e negativos para indicar cada um dos andares, né? Então, esse aqui é o térreo, aqui vai ser o primeiro, segundo, terceiro. E aqui no caso, -1, né? Que é o primeiro andar do subsolo, e o -2. Pronto, era só isso, gente. Questão bem simples, uma atividade que estava vocês terminarem ontem. Agora aqui, questão 6. Usando números inteiros positivos e negativos, indique simbolicamente, por exemplo, um saldo de 13 gols a favor. Tá aqui o exemplo, mais 13. Um saldo de 13 gols sofridos, no caso é -13. Uma profundidade de 100 metros, como é profundidade, está abaixo do solo, então é -100. Um lucro de 700, então vai ser mais 700, né? 28 quilômetros ao sul de uma cidade. No caso aqui, a gente tem que ver, né, vamos lá, norte, sul, leste, oeste. Se a cidade está aqui, o sul está para o lado negativo e o norte para o lado positivo. Então, a gente vai considerar aqui menos, é uma questão que envolve até geografia, tá vendo? Menos 28, no caso, quilômetros, né? Então, vai ser negativo, tá? Prosseguindo aqui, no caso, a letra E, né? Um crédito de 800, então vai ser mais 800, certo? Mais 800. Uma temperatura de 23 graus Celsius abaixo de zero, então é menos 23. A palavra abaixo já está ajudando, né? 700 metros acima do nível do mar. Então, vai ser, como é acima, então é mais 700, ok? Um saldo de 7 gols contra. Então, é menos 7 gols sofridos, né? Então, vamos lá, prosseguindo. Nas seguintes afirmações, diga o que é verdade ou falso. Mais 3 é um número inteiro? Verdade. Menos 2,5 é inteiro? Falso. Essa parte decimal aqui não entra nos inteiros. 4 é um número natural? Verdade. 0 e 9 são números naturais? Verdade. Né? De acordo com o livro, 0 é natural, mas para mim eu não consideraria, né? Mas enfim, vamos trabalhar de acordo com o livro. Menos 9 e mais 9 são números naturais? Falso. Porque não existe natural negativo. Menos 18 e 15 são números naturais? Falso, porque não existe natural negativo. Menos 18 e 15 são números inteiros? Verdade, os inteiros vão englobar os negativos. 0 faz parte do conjunto dos naturais inteiros. De acordo com o livro, sim, vamos considerar a verdade. Isso aqui é uma maior discussão da matemática atualmente, se 0 é ou não natural. Mas o livro considera, vamos considerar ele também natural. Então, pessoal, o vídeo encerra por aqui. Obrigado por assistir. Deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se você não for inscrito. Desejo a todos um ótimo estudo. Tchau, tchau.